Por que tamanha judiação? Ei, São Joãozinho danada. E o de fornaia. Por falta d'água. Vamos dançar, Maria Bonita, vamos dançar. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? É baseado nessa música e nesse ritmo de São João que a gente vai começar a aula de hoje. Antes de mais nada, espero que vocês estejam bem. Sou o professor Marcos, sou professor de História e aqui com vocês a famosa Maria Bonita, né? Bonita, linda. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, vá lá pegar o caderno de vocês, lave sua caneta, para fazer algumas anotações importantes e que vai contribuir para o desenvolvimento e execução da atividade de vocês, ok? Enquanto isso, eu vou aqui compartilhando o slide com vocês, ok? Não esqueçam, pessoal, de colocar o nome de vocês quando vocês assistirem o vídeo, tá? É logo aqui abaixo, você procura o comentário. Aí no comentário você vai colocar o nome de vocês e o nome da escola onde você estuda. Talvez vocês possam também, professor, por que você está de Lampião? Pessoal, é o mês junino. Então, cada semana, o professor Marcos vai trazer um personagem aqui diferente, tá? Já trouxe Luiz Gonzaga, agora estou aqui de novo com Lampião e a minha esposa aqui, Maria Bonita, mas só que hoje ela tá muda, hoje ela não tá falando comigo, não, porque ela tá com raiva, mas sem problema não, depois eu ajeito ela. Mas, vamos lá. Então, sim, toda semana eu vou trazer algo diferente para vocês, um personagem que está relacionado à nordestina, né? Mês junino, mês de São Joãozinho, olha, do milhozinho, da espiguinha, né? Mas, enfim, vamos lá para a aula de hoje. A primeira mensagem, né? Para você. Não se preocupe, essa que você está sentindo vai passar. A saudade vai acabar. Eu sei que agora parece que o mundo conspira contra você, mas ele gira, e em um giro desses tudo pode mudar. Então não desista, sorria, a vida é bela. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Pessoal, essa mensagem vem dizer a seguinte questão. Não se preocupe com as coisas fúteis, as coisas simples, que de certa forma está ligado ao negativo, não vai contribuir em nada para você. A questão da futilidade, da hipocrisia, não vai contribuir. Pelo contrário, só vai deixar você mais mal. Então, o mundo gira. Uma hora ou outra, você vai sobressair, você vai perceber o quanto você é forte. Sorria. Todos os dias, olha o sol como é lindo, as estrelas como é linda, o céu como é lindo. Tá? Então, Deus faz esse mundo tão perfeito para nós, o mundo ele é perfeito. O nosso corpo ele é perfeito. Para nós ficarmos tristes, não. Joga a tristeza do lado e vamos estudar história. Vamos estudar história, que aqui você aprende, ok? Essa mensagem, pessoal, é de Tati Bernardi. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Impérios Africanos e Reino de Gana e Mali. Vamos lá. Aqui está meu e-mail, tá? Este e-mail aqui é para vocês tirarem dúvida, enviarem as atividades. Não se preocupe que o professor Marcos está aqui dando assistência disponível para vocês. Não esqueçam disso, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês o reino de Mali. Pessoal, aí é África. Esse mapa aqui é África, tá? Aí a localização do reino, ó, a localização do reino é toda essa mancha aqui, ó, marrom, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Olha como o reino de Mali é enorme. É hoje, pessoal, essa imagem de hoje? Não. Essa imagem é do período da África Antiga, antes da colonização dos europeus, antes da chegada da cultura europeia sobre a África. Lembrando que a África era dividida em reinos, e aqui é o reino de Mali, tá? O reino de Mali foi um estado da África Ocidental, do rio Níger, que dominou essa região no século XVIII e século
século XIII e século XIV. De 3 impérios consecutivos, este foi o mais extenso territorialmente, comparado com o de Songhai e o de Gana. Isso significa dizer que durante o período do século XIII e XIV, o reino de Mali era o maior naquela região. Se automaticamente isso era o maior naquela região, significa que a questão do comércio, a questão da política, era maior do que todos. Então, ele tinha, de certa forma, um domínio, uma superioridade política e econômica sobre os demais reinos que estavam ali em torno. Alguma dúvida? Não, né? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, próximo slide. E aqui, outra característica do reino. Localização no sul do deserto do Saara. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? O deserto do Saara vai concentrar diversos reinos. O povo Mandinga e o povo Maquês. Isso significa que, dentro do Império Mali, existiam outras características, outras linguagens, que eram justamente os Mandingas, tá? E os Maliquês. Principal atividade, o comércio. Cidade à beira do rio Níger. Ou seja, eles exploravam, eles se apropriavam do próprio rio para produzir o comércio. Que tipo de comércio era esse? O ouro, os escravos e o marfim. Professor, eles produziam escravos? Não. Eles escravizavam pessoas de outros reinos para trabalhar no comércio do ouro, na extração do ouro, na produção de sal, como também na produção de marfim. Então, em um caso de guerra, por exemplo, com o rei de Gana, eles pegavam os povos que perdiam e colocavam como submissos e colocavam também como escravos. Escravos se tornavam escravizados. Agora, teria que trabalhar para o reino de Mali, tá? Lembrando sempre disso. O comércio e os impostos sustentavam a corte e o exército. Foi dizimado por marroquinos no século XVI. Outra característica. Significa que quem é que sustentava a economia da época? Quem é que sustentava a sociedade? O comércio e os impostos. Professor, como os impostos? As pessoas que moravam no Império de Mali teriam que pagar determinada taxa mensalmente para o rei. E o rei pegava esse dinheiro para as suas próprias regalias, para os seus próprios privilégios. Não somente o seu, também o da própria nobreza, como inclusive o do exército. Então, quem sustentava o exército era, na verdade, os escravos, a partir do comércio, tanto do ouro como do sal. Entendeu? Vamos lá. Economia. Aqui, pessoal, é a capital, tá? Do Império Mali. Tombouctou, na verdade. Tombouctou. Circulavam sal e ouro nas minas do Império do Mali, tecidos, grãos e nozes de cola, né? Pele, plumas, marfim, instrumentos de metal. Passo. Este daqui, aliás, que circulavam, além do ouro, tá? Tinha pele, plumas. Ao longo do século XIV, Tombouctou se transformou num importante centro intelectual do mundo, reunindo cerca de 150 escolas, com muitos estudantes oriundos de outras partes do território africano. Então, neste período da África Antiga, vocês percebem que a educação já era vista como um aspecto importante da sociedade de Mali, visto que esta imagem, além de ser a capital dos Malis, tinha aproximadamente 150 estudantes, a qual agregava não somente do reino de Mali, mas também outros reinos que estavam ali próximos. É importante destacar que existiam reinos que era tido como inimigo para os Malis, mas só que existia também reinos que era como positivo, que existiam relações comerciais. Lembra da relação que eu expliquei para vocês do comércio transarianas? O Mali também participava aí desse comércio, ok? Olha aqui, pessoal.
uma das mesquitas, olhem. Aí vocês podem pararem para refletir. Pessoal, aqui é areia, professor, e areia, aqui é cimento. Pessoal, todos esses materiais aí eram extraídos do deserto. Era preciso construir uma edificação que aguentasse a resistência, que aguentasse a pressão do deserto, sobretudo no período da noite, né? Porque o deserto à noite é frio. Durante o dia é quente, mas durante a noite é frio. Então, eles extraíam as próprias areias e com algumas substâncias, faziam algumas misturas e construíam grandes casas, mesquitas. Aí é uma das mesquitas, tá? Que está localizada no centro do reino de Mali. Olhem as edificações, observe as estruturas. Estão tudo extraído, pessoal, do próprio solo do Saara, né? Do deserto do Saara. Caridade ou mito. Pessoal, o que isso significa dizer? É o seguinte, durante um certo tempo, um dos reis de Mali reuniu aproximadamente 60 mil seguidores e atravessaram o deserto com várias riquezas. Essas riquezas, elas foram distribuídas para as pessoas pobres. Por exemplo, ele saiu de Mali, percorreu o deserto do Saara e, de acordo com o que ia passando pelos outros reinos, iam dando riqueza. Para ficar mais claro, eu vou sair da Baianinha, vou passar por Umbaúba, vou deixar um pouquinho de riqueza em Umbaúba para as pessoas carentes. Vou passar por Cristinápolis e deixar um pouquinho de riqueza para as pessoas carentes de Cristinápolis. Aí agora fica aí a cadeia. Mito ou verdade? Tá? Então fica esse processo de reflexão, de curiosidade, uma vez que os historiadores lançam isso como sendo, na verdade, como sendo um mito, tá? É mito, mas que foi reproduzida, que foi dita por muito tempo como verdade. Que uma população de 60 mil pessoas equivale aproximadamente à população, basicamente, de Itabaianinha, andando pelo deserto do Saara, distribuindo dinheiro, distribuindo ouro. Então, isso aqui é um mito. Então, esse mito refere-se à cultura do Império Mali, tá? E agora aqui, a questão, pessoal, do Império de Gana. O Reino de Gana. O Império fundado para defender-se dos povos bárbaros. O que isso significa dizer? Existia diversas regiões, aqui, olha, diversas regiões, mas que essas regiões, elas se uniram para se defender dos povos bárbaros. O que significa esses povos, professor? Significa as pessoas que não estavam vinculadas à cultura de Gana. Então, queria tomar esse território. Aí, como uma forma de autoproteção, o Império de Gana se reuniu. Ok? A economia, impostos, rotas comerciais, o ouro, uma característica comum do Império Mali com o Império Gana, o ouro, fornecimento para os árabes do Mediterrâneo. Então, eles produziam ouro, tá? Eles extraíam o ouro do território de Gana, mas eles não comercializavam ali. Eles transportavam por meio dos camelos, como eu expliquei na aula passada, para o deserto do Árabe, para o deserto do Mediterrâneo. O declínio. Por que o reino de Gana acabou? Pessoal, o reino de Gana acabou através dos ataques de bárbaros, porque por mais que eles se reuniram, mas os bárbaros conseguiram penetrar, conseguiram entrar na área do Império de Gana e colocou em declínio diversas culturas, colocou em fim diversas práticas que existiam no seu dia a dia. E as revoltas internas. Por mais que se tratava de um reino, mas dentro do reino existiam conflitos, existiam brigas entre eles. É a mesma coisa se vocês pegarem a cidade de Rio de Janeiro. A cidade de Rio de Janeiro, Aracaju, que é mais próximo. Aracaju é uma cidade, uma capital, mas que existem diversas culturas lá. E essas diversas culturas, aos poucos, vão entrando em atrito, entrando em confusão, até disputar mesmo o seu próprio território. Então, essas revoltas internas contribuíram para o fim do Império de Gana. O esgotamento de minas de ouro, surgimento das
área de produção aurífera. O que significa dizer? Significa que o esgotamento das minas de ouro se deu a partir do intenso exploramento. Já como o ouro foi explorado constantemente, diariamente, automaticamente faltou ouro ali naquela região. Então, agora eles partiram para explorar outras áreas, sobretudo a produção aurífera, tá? E lembrando que o principal meio de escoação do ouro, a locomoção de ouro para uma outra localidade, era através do camelo. Lembre sempre disso. Características econômicas de Gana, principais atividades de comércio, controlava as rotas que atravessavam o Saara e chegava ao norte da África. Principal produto, o ouro, era conhecido pelos europeus como reino de ouro. Outros produtos, sal, tecido europeus e asiáticos. Tá? Tecidos europeus, o pessoal. Eles exportavam também. Características sociais. O rei em Gana recebia o título de Gana e era visto como um elo entre os deuses e os homens. Ou seja, no reino de Gana, a única pessoa que tinha propriedade e possibilidade de falar com Deus era o rei. Então, o rei interligava o mundo divino, o mundo da espiritualidade, como também o mundo do homem. Ele fazia esse intermédio, essa ponte, ligando um mundo ao outro. Se você quiser chegar à divindade, conversar com a divindade, você tem que chegar ao rei, contar seus problemas ao rei, para o rei interceder as divindades. Para o rei interceder nas divindades. A sociedade era composta por sacerdotes, nobres e funcionários que cuidavam da administração do reino. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que a sociedade estava estruturada. Como assim, professor, estava estruturada? Olhe, na parte de cima estava quem? Os sacerdotes e os nobres. E os funcionários. Na parte de baixo, quem é que estava? Os escravos. Quem eram os escravos? Eram as pessoas de outros reinos que, após o período de guerra, se tornavam escravos de Gana. Do mesmo jeito que vai ocorrer no Império de Mali, tá? Então, essa é a característica. Existe uma hierarquia social. O que é hierarquia social? É a sobreposição de uma classe a outra, uma classe superior à outra. Primeiro, rei, sacerdote, né? Depois, o exército e os funcionários administrativos e, por último, os escravos. Observe essa imagem, pessoal. Olhem, observem. Quem é que está carregando o rei? Professor, mas o rei era negro. Sim. Isso não... nos impérios africanos, não vai ser a cor que vai decidir. Mas a questão da família. Em qual família ele nasceu? Uma vez que era passada de geração em geração. Olha, negros, tá aqui, olha, que eram escravos, levando o rei. Então, vocês conseguem perceber que a escravidão já existia nessa época, tá? E outras características sociais. Pessoal, hoje o reino de Gana, o país de Gana, na verdade, é conhecido pela sua multicoloridade, tá? É lá onde se encontram os tecidos coloridos, é lá onde se encontra universos de cores. Então, eu trago essa imagem aí para vocês refletirem que, por mais que o Império de Gana e o Império de Mali sofreram o declínio com a chegada dos portugueses e com as revoltas dos bárbaros e com as revoltas internas, mas eles conseguiram ainda transformar a sua cultura como uma forma positiva, como algo positivo. Lembrando que esses dois reinos tiveram o fim a partir da chegada dos europeus, ao qual destruíram sua cultura, suas práticas do dia a dia, ok? Como também os próprios bárbaros e as revoltas internas estimularam mais ainda para o fim destes dois reinos. Fácil, facinho, né, pessoal? E agora aqui com vocês a atividade. Capítulo 3, lembrem de responder, enviar para o professor aqui para Lampião e Maria Bonita. Fala alguma coisa, Maria. Maria. Então, lembrem sempre disso.
Faça atividade, envie para o professor, ou se não envie para os seus respectivos professores de história. Não esqueçam disso. A atividade não é difícil. Onde foi fundado o reino de Gana e Mali? Quais são os principais produtos comercializados? Vocês sabem que é o ouro, o tecido e tudo mais. Por que havia disputa entre os reinos? Pessoal, havia disputa entre os reinos porque ambos tinham características totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo tinham características semelhantes, se tratando do comércio. Sobre o reino de Gana, responda onde estava localizado. Na Europa, na Ásia, na África, no Japão, China. Como a sociedade estava dividida? De Gana, estava dividida como? Né? Primeiro, rei, sacerdotes e escravos. O rei de Gana era católico ou muçulmano? Durante a África Antiga, eles eram, pessoal, muçulmanos, ok? Não é católico, não, eles eram muçulmanos. Eles só vão se tornar católicos posteriormente, depois da chegada dos europeus. Como os reinos de Mali e Gana entraram em estado de crise a partir da chegada dos europeus, por meio das revoltas dos bárbaros e das revoltas internas. Somente isso. Capítulo 3, bons estudos. Não esqueçam, por favor, pessoal, de colocar aqui o nome de vocês, ok? O nome e o nome da escola onde vocês estudam. Por hoje é só. Hoje é mais síntese, mais claro e bem mais objetivo. Pessoal, fiquem em paz, tá? Estarei aqui com vocês. Estou disponível para tirar dúvidas, perguntas, questionamentos. Pode mandar lá no meu e-mail. Estou aqui para auxiliar vocês durante esse processo aí. E enquanto as nossas aulas nos retornam, eu fico aqui conversando com Maria Bonita para ver se ela fala comigo. E por hoje é só, tá? Fiquem em paz aí, galera.